Olá, nessa nossa conversa de hoje, continuaremos falando sobre um período da história do Brasil conhecido como os anos da ditadura militar. Hoje falaremos então sobre o período que vai de 1969 até 1985. E antes de começarmos a falar sobre os fatos desse período, vamos então colocar esse período total da ditadura militar na linha cronológica da história do Brasil. A ditadura militar surge após um período da nossa história conhecido como a República Populista, e acontecerá o período da ditadura entre 1964 até 1985. Com o término da ditadura militar, entramos no período da nossa história conhecida como Brasil atual, a nova república, a volta da democracia ao país. Para falarmos sobre os acontecimentos de 69 até 85, nós trabalharemos com o governo dos três últimos presidentes desse período. Uma outra conversa, falamos sobre os governos de Castelo Branco e Costa e Silva, e agora então falaremos entre 1969, quando Médici assume, até o governo de João Figueiredo, que termina em 1985. Porém, antes de Médici assumir, nós teremos um curto período da nossa história em que o Brasil passará pelo governo de uma junta militar entre agosto e outubro de 1969. E por que o governo dessa junta militar? Porque o presidente Costa e Silva se afasta, ele adoece, deixa a presidência, e o vice-presidente Pedro Aleixo vai ser impedido de assumir. Por que ele vai ser impedido de assumir? Porque ele é um civil. E neste momento há um alto comando militar que não quer que o poder volte às mãos de presidentes civis. Há um acontecimento interessante neste momento da história do Brasil, que é o sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Pensamos aqui num contexto internacional importantíssimo, que é o momento da Guerra Fria. Então, imagina a repercussão do sequestro do embaixador norte-americano. E aí ele será trocado por presos políticos. Esse tipo de acontecimento se repetirá durante a ditadura militar, essa troca, essa negociação do governo com grupos considerados pelo governo subversivos, grupos considerados grupos de esquerda. Durante a junta militar, nós teremos a reabertura do Congresso, fechado há aproximadamente 10 meses, só que nessa reabertura do Congresso, os deputados que haviam sido cassados devido ao AI-5, ao ato institucional número 5, esses não voltarão a fazer parte do Congresso Nacional com o retorno dos trabalhos nesse momento. Passaremos a ter, então, o governo Médici, e durante o governo de Médici nós teremos um momento dos chamados anos de chumbo. O governo Médici é um momento em que nós teremos um aumento no Brasil de uma série de censuras e de perseguições a artistas, a grupos estudantis, políticos, intelectuais, professores e até mesmo os meios de comunicação. Temos um momento, então, que há um crescimento da repressão contra os grupos considerados subversivos, os grupos considerados de esquerda, os socialistas, os comunistas, e aí os órgãos de repressão também crescem. Dois ganharão destaques aqui: o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, e o DOI-COR, o Departamento de Operações Internas, e o Centro de Operações de Defesa Interna. Então, há um aumento da repressão acontecendo neste momento no país. Consequentemente, nós teremos também um aumento da luta armada. Então, os grupos aqui durante esse governo de Médici, né, o Médici vem daquela linha dura, que já começa com o Costa e Silva, mas a gente vai passar aqui pelos chamados anos de chumbo. Nós temos as guerrilhas ganhando força no país, grupos de resistência espalhados em várias regiões, temos sequestros, assaltos feitos por esses grupos para ganhar notabilidade, para conseguir ali recursos para as suas ações, e assassinatos aí dos dois lados, né? Assassinatos por pessoas, assassinados que fazem parte do comando do governo, mas também assassinatos que se opõem ao governo. Dentre os grupos de combate ao governo, dois aqui serão destaques: a Aliança Libertadora Nacional, comandada por Carlos Marighella, e a Vanguarda Popular Revolucionária, comandada por Carlos Lamarca. Nos dois casos, nós teremos a morte do assassinato desses revolucionários, ou terroristas, ou subversivos, depende da interpretação, por parte das tropas do governo. O governo Médici, então, é um momento de repressão e de grande luta política e luta armada também. E aí, pensando nas questões econômicas, o governo Médici tem um momento que a gente vai chamar do milagre econômico. Há um momento de crescimento da economia do Brasil quando Médici é presidente. Por que esse crescimento da economia? A entrada de capital estrangeiro no Brasil,
o aumento da produção industrial, porém nós teremos uma concentração de renda, compressão de salários, os trabalhadores tendo uma diminuição do seu poder de compra, e aí nós temos uma situação que esse governo Médici, como no econômico, se aproxima, se assemelha em alguns aspectos ao que acontece no governo de Juscelino Kubitschek, lá no plano de metas, ainda no período do populismo. Qual é o grande problema desse milagre econômico? É uma dependência internacional muito grande. E no ano de 1973, há uma crise econômica internacional que ocorre devido aos problemas com os países exportadores de petróleo, os países da OPEP, e isso mostra a fragilidade da economia brasileira, a economia brasileira que parecia em crescimento e que traz nesse momento uma certa empolgação, ela rapidamente passa por uma crise muito grande com a crise internacional afetando diretamente o que está se passando dentro do Brasil. O governo tenta fazer as suas propagandas das mais diversas formas, utilizando então como um recurso a censura para que as notícias, os debates que se colocam contrários ao governo não aconteçam, as notícias, os depoimentos, mas também com o uso e muitas vezes se alinhando, se aliando a grupos de imprensa. Um dos recursos que vai ser muito utilizado aqui será a televisão, que está em crescimento no país, e com a televisão o destaque vai ser a Rede Globo. O grupo de Roberto Marinho se alia aos militares, apoia a ditadura militar e tem um grande crescimento nos anos em que os militares estarão no poder. As músicas passaram por uma situação interessante, dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente tem músicas que vão cantar um Brasil grandioso, há muitas coisas boas aconteceram, nós teremos também as músicas de protesto. É claro que as músicas de protesto terão uma censura muito maior, uma dificuldade muito maior de circular. E a utilização do esporte também como um mecanismo de mostrar o patriotismo dentro do país. Passamos a ter, por exemplo, a relação dos acontecimentos esportivos com um amor à pátria. Em 1970, um desses acontecimentos será o tricampeonato de futebol masculino conquistado pela seleção, e ali a tentativa de fazer com que esse patriotismo seja cada vez mais exaltado, relacionando então o esporte, o patriotismo e apoiando o governo dos militares. O governo dos militares, quando temos Médici como presidente, tem o milagre econômico e os anos de chumbo acontecendo ao mesmo tempo. Eu trago aqui um pequeno trecho do jornalista Hélio Gaspari, em um livro chamado A Ditadura Escancarada, em que ele fala sobre esses dois assuntos. O milagre brasileiro e os anos de chumbo foram simultâneos. Ambos reais coexistiram negando-se. Passados mais de 30 anos, continuam negando-se. Quem acha que houve um, não acredita ou não gosta de admitir que houve outro. Então nós temos esse milagre econômico brasileiro e os anos de chumbo. Os dois acontecem ao mesmo tempo. Há aqueles que olham para a história do governo Médici, da ditadura, com uma certa exaltação desse período, tentam deixar os anos de chumbo de lado e tentam pensar em coisas positivas, como o momento de crescimento econômico. Há aqueles que olham para o governo dos militares tentando encontrar ali um momento em que houve faltas de liberdades dentro do país e repressão, tentam deixar de lado as questões de um certo crescimento que aconteceu nos anos do milagre econômico. Então fica claro que o milagre econômico é um movimento de crescimento econômico que carrega uma fragilidade nesse contexto em que ele acontece, dependendo de que acontece na economia internacional também. Após o governo do presidente Médici, nós teremos, em 1974, o presidente Geisel assumindo o controle do poder executivo. E aí nós temos o início da chamada abertura política. Então, diferente de Médici, que vem de uma linha dura, Geisel já vem de um outro grupo, que está mais aberto ao diálogo com alguns grupos, embora não seja isso, essa tônica de todo o seu governo, mas em alguns momentos nós temos o início de uma abertura política colocada como lenta, gradual e segura. Seguro em que sentido? De não haver a possibilidade dos comunistas, dos subversivos, tomarem o poder. Então é um momento em que nós voltamos a ter uma abertura política, nós falamos sobre isso na nossa conversa do início do período da ditadura, nem todos os militares pensam o poder político da mesma forma, alguns vêm de uma linha mais rigorosa, no sentido de uso da violência e de repressão, e outros têm uma visão mais branda da maneira e até mesmo do tempo que os militares deveriam permanecer no poder. Nós temos uma crise econômica
que afeta o país, e aí a tentativa de Geisel vai ser a ampliação das relações internacionais. A tentativa de fugir de uma relação quase que de dependência total dos Estados Unidos, mas aumentar os chamados acordos bilaterais, inclusive fazendo, nesse momento, acordos com países que durante bastante tempo tinham ficado fora das relações econômicas do Brasil, por serem considerados países de esquerda. O governo Geisel cria, então, o segundo Plano Nacional do Desenvolvimento, tentativa da expansão da indústria, tentativa de criar, então, nesse momento, um crescimento econômico do país com o desenvolvimento interno, altos investimentos feitos pelo governo, porém, novamente teremos uma fragilidade econômica sendo mostrada quando, em 1979, temos uma segunda crise internacional do petróleo, e isso novamente afetará o Brasil, afetará então a maneira como a política econômica via acontecendo dentro do país e as relações do país com os outros países num contexto internacional. O governo Geisel, com a sua abertura política, pode ser considerado como um governo de distensão política, de tirar um pouco a tensão política que havia dentro do país. Nesse contexto, há uma diminuição da censura que acontece nos meios de comunicação, e nós teremos eleições livres, eleições agora diretas para senador, deputado e vereador. E nessas eleições teremos a vitória do MDB, o único partido de oposição que existe nesse momento. Como nós falamos, há um momento em que há uma distensão política, uma certa abertura dada pelos militares, porém os militares da linha dura são contra essa abertura. E aí nós teremos perseguições e assassinatos sendo feitos por esse grupo. Destaque Vladimir Herzog em 75 e Manuel Fiel Filho em 76. É claro que serão considerados muitas vezes acontecimentos que se tenta desvincular dos militares, mas que marcam uma série de perseguições e uma certa diferença de visão política entre grupos de militares. Então há um recuo na abertura política quando o MDB passa a tomar a dianteira das eleições, ou seja, a arena, o partido do governo, está perdendo espaço, e o Geisel, que fica às vezes mais voltado para uma abertura e às vezes tem alguns recuos, terá um recuo na abertura política. Em que sentido? Em 1976 cria-se a Lei Falcão, que limita o debate político, que diminui a chance da política poder ser discutida publicamente. E em 77 nós temos um rápido fechamento do Congresso para que o governo tente articular maneiras da arena não perder espaço, não perder poder. E nessa tentativa de manter a arena como um partido importante, nós temos, por exemplo, a criação do senador biônico. Dos 3 senadores de cada estado, um será por indicação. Ou seja, ele vai ser chamado de senador biônico, porque na verdade seria uma espécie de representante do próprio governo dentro do Congresso. Teremos as eleições de 78, então, com o MDB passando a ter a maioria no Senado e pouca vantagem da arena quando falamos do Congresso Nacional. E teremos o fim do AI-5, o Ato Institucional número 5, principal órgão que dava grandes poderes ao Poder Executivo, agora deixa de existir a partir de outubro de 1978. Há, então, dentro desse contexto, uma continuidade de abertura política, mas também há momentos em que há um certo fechamento. E quando João Figueiredo, o último dos presidentes militares, chegar ao poder, nós teremos essa continuidade acontecendo, porém carregado de um certo pé atrás da sociedade em relação ao que os militares vão fazer. Então há uma série de pressões da sociedade civil para que rapidamente o poder seja devolvido às mãos de políticos não ligados aos núcleos militares. Uma série de greves aparecem no país, pensando então em reivindicações políticas, sociais, econômicas. O sindicalismo vem ganhando força nesse momento. O destaque desse sindicalismo, dessas greves, vai ser a região do ABC paulista. Nós teremos então um destaque aqui que vai ser o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, depois uma figura importante que vai até se tornar presidente da República, se destaca como uma força política entre esses grupos grevistas. No governo de João Figueiredo, então, nessa abertura, nessa continuidade de abertura política, teremos a lei da anistia.
que acaba, então, com perseguições políticas dentro do país. Exilados políticos podem voltar, presos políticos podem voltar a ser libertos nesse momento, ganharão a liberdade novamente, só que a lei da anistia não anistia aqueles que serão considerados envolvidos em atos terroristas pelo governo. Afetou também, anistiou também os militares que poderiam ser julgados por crimes políticos feitos durante esse período, também ganharão o perdão daquilo que fizeram ou que poderiam ser acusados de ter feito nesse momento. E temos, durante o governo de João Figueiredo, a volta do pluripartidarismo no país. Nessa volta do pluripartidarismo, então, passaremos a ter o fim do bipartidarismo. A partir de 1965, o Brasil passou a ter dois partidos, o do governo, a Aliança Renovadora Nacional, e o de oposição, o Movimento Democrático Brasileiro, mas a oposição com sentido, uma oposição mais leve. E a partir de 1979, voltamos ao pluripartidarismo. O PDS aparece como um partido ligado às forças da antiga Arena e o PMDB com o antigo MDB. Mas há uma série de outros partidos que aparecem, então, dando ares de uma democracia que vai ressurgindo no Brasil neste momento. E nessa tentativa, então, de voltar até as forças políticas mais plurais, nós continuamos tendo problemas econômicos, há o aumento da dívida externa, há uma inflação altíssima dentro do país, um desemprego em crescimento, então os militares vão tendo seu governo cada vez mais desgastado nesse momento. Acontecerão eleições em 1982 para governadores e essas eleições serão diretas e, em grande parte, a oposição aos militares vencerá essas eleições. Os governadores que assumem em 1983, em grande parte, serão de oposição ao governo de João Figueiredo, à posição que os militares ocupam e como conduzem a política nacional nesse momento. E essas eleições diretas para governadores trazem ânimo para que se busque as eleições diretas para a presidência da República. E aí surgirá uma campanha de grande comoção nacional, conhecida como as diretas já. E a campanha das diretas já apoia a chamada emenda Dante de Oliveira. O deputado Dante de Oliveira propõe que se façam, então, eleições diretas para presidente. Haverá uma grande comoção nacional, manifestações favoráveis, então, para que se tivesse eleições diretas. Políticos de partidos diferentes se unem em torno dessa causa, artistas, intelectuais, a população em grande parte, porém a campanha das diretas já e a emenda Dante de Oliveira não conseguirão seus objetivos. As eleições de 1985 ainda serão indiretas via colégio eleitoral. Nessa disputa presidencial, em 1985, de um lado teremos Paulo Maluf, do PDS, apoiado então pela grande parte do núcleo dos militares, e Tancredo Neves, do PMDB, apoiado, então, em grande parte por aqueles que são contrários, são oposição ao que os militares conduzem, da maneira como os militares conduzem a política nesse momento. Teremos, então, a vitória de Tancredo Neves, porém, Tancredo não chegará a assumir a presidência. Quem assumirá será seu vice, José Sarney. Antes de assumir, Tancredo adoece, ele vai falecer antes de se tornar presidente efetivo do país, e aí no momento de redemocratização do país, o primeiro presidente não militar, o primeiro presidente civil a tomar o poder executivo depois de um longo período, será José Sarney, vice do presidente eleito, Tancredo Neves. Trago aqui a breve bibliografia utilizada nessa breve explanação, basicamente toda ela ligada a conteúdos do ensino médio. Aqui, então, há uma explanação superficial sobre acontecimentos gerais desse período. O tema pode ser mais amplamente explorado, com temáticas das mais diversas, podendo ser aprofundadas. De qualquer forma, é uma introdução a esse assunto. Agradeço a atenção dada a esse vídeo, bons estudos e até logo.